Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Hoje nós teremos um bate-papo, sobre uma beata brasileira, que você já vai saber quem é. E pra gente bater esse papo de hoje, eu, Mark Júnior, estou aqui com... Cris Dias. Tati Boni. Gente, hoje a gente vai falar sobre uma beata brasileira, que é a Beata Isabel Cristina. E acho que eu quero começar já esse episódio, contando uma curiosidade que foi... Nós tínhamos acabado de gravar o episódio quando, por graça de Deus e talvez até por intercessão de Isabel Cristina, a gente recebeu uma série de materiais a respeito dela, Cris, você pode comentar um pouquinho aí como que isso chegou até nós, quem foi que nos deu esse presente? Posso. Essa é uma história inédita, hein, pessoal? Então prestem atenção. Nós sempre recebemos dos nossos ouvintes, daqueles amigos que nos acompanham, dicas de santos, beatos, até veneráveis para nós gravarmos. E essa nossa ouvinte, Raíssa, há algum tempo atrás havia nos mandado pelo nosso perfil do Só Pela Misericórdia no Instagram essa dica de nós gravarmos Isabel Cristina. E aí ela entrou na nossa listinha ali, na nossa organização, e chegou o momento de nós gravarmos. Quando nós estávamos para gravar, eu falei, vou perguntar para nossa ouvinte que sugeriu se ela tem algum material, para a gente estudar ali, e mandei para ela, mas na humilde intenção dela nos mandar algo ali na hora, algo online, algo mais simples. E ela me deu algumas indicações de algo online, mas ela pediu o endereço e falou, olha, quero mandar para vocês um material. E ela, essa nossa ouvinte, a Raíssa, é natural de Minas Gerais, não sei se ela residiu em Barbacena também, mas ela tem familiares lá, atualmente ela não reside lá, e ela fez toda uma manifestação, um movimento de conseguir para nós, para cada integrante do Só Pela Misericórdia, um livreto da novena, medalhinhas, a relíquia e um livro maior com toda a história da Beata, com o grande objetivo de nós divulgarmos a história da Beata Isabel Cristina. Tudo isso veio diretamente de Barbacena, da paróquia onde Isabel Cristina cresceu, e tem ali a sua história. Então, para nós foi uma alegria muito grande receber, e veio também uma vela pedindo a oração e beatificação dela. Então, o episódio já começou especial daí. Quando todo o material chegou na minha casa, eu falei, gente, é o seguinte, nós vamos ter que regravar esse episódio, porque veio muita coisa legal, acho que o conteúdo que nós temos aqui é de primeira mão, e a gente pede já a intercessão de Isabel Cristina de conseguir passar um pouco da vida dela para vocês que estão nos ouvindo. E que vocês, ao ouvir, nos ajudem também a compartilhar e divulgar a história dessa beata brasileira. É isso aí, gente. Show de bola, Já começa aí com muitas manifestações, Exatamente. É a primeira vez que a gente recebe, um material como esse, e aí a gente desde já agradece, Raíssa, por toda a sua generosidade, chegou o dia de gravarmos esse episódio que você sugeriu, e com a graça de Deus e com a sua ajuda, com um material bem, bem rico aqui, que você conseguiu aí vindo, da cidade de Barbacena, cidade de nascimento da Beata Isabel Cristina, E aí, gente, uma coisa que eu costumo falar lá no finalzinho, nos episódios, eu queria já aproveitar esse momento para falar agora, que coloquem a Beata Isabel Cristina no seu hall de amigos do céu, seja próximo dela, peça a sua intercessão, porque ela hoje é beata, e em mais um milagre aí, reconhecido pela Santa Igreja, ela será canonizada e se tornará uma santa, mais uma santa brasileira, para interceder por nós também. Então, quem sabe esse milagre não pode ser com você, com alguém que você conheça, alguém próximo. Então, peça a intercessão dela, coloque ela no seu hall de amigos aí do céu, que certamente graças serão alcançadas. Amém? Amém. Ô Tati, como que a gente pode começar essa conversa, essa partilha? Vamos puxar aqui, acho que não precisa realmente hoje esticar uma biografia, porque a vida de Isabel Cristina, como vocês vão ver, ela não foi tão longa, Então a gente já vai partir para a conversa. E para começar, a gente vai com uma frase dela, que é a seguinte:
é preciso resistir ao mal, custe o que custar. E aí esse custe o que custar realmente pode custar muita coisa, muitas coisas valiosas. É como eu sempre digo, quando eu falo tudo pode ser mudado pela força da oração, é tudo, não é quase tudo. E esse resistir ao mal também quer dizer isso, né? Resistir ao mal, custe o que custar. E às Então, vezes custa às tudo, né? vezes, custa tudo. Custa vida, custa amigos, custa família, né? E esse mal muitas vezes é o mal que nos fazem ou é o mal relacionado ao pecado. E aí cabe, né, a interpretação e cabe para o momento que nós estamos vivendo. Então, bora saber um pouquinho aí da vida dessa beata, que com certeza você vai querer incluir o quanto antes no seu hall de amigos do céu. Excelente. Começamos então com uma reflexão aí forte, né? E era mineira de Barbacena. O que vocês acharam interessante ali da família, né? Dos primeiros passos da infância dela? Eu queria aproveitar e introduzir aqui, junto com essa frase que a Tati colocou, o livro que nós recebemos de presente. Ele é de um padre chamado Geraldo Cifani Pinheiro. Eu acho que ele é do Verbo Divino, se eu não me engano, e o livro chama A Serva de Deus, Isabel Cristina Mirade Campos, Virgem e Mártir. Esse livro, assim, a introdução dele, o padre já começa com 2 versículos da Bíblia, que para mim tem muito a ver com a história dela, né? Ele diz assim, ele fala um pouco sobre aquele versículo, não sei se vocês vão lembrar, não peguei a citação exata da Bíblia, mas aquele que diz, na casa do meu pai há muitas moradas. E ele começa justificando, né, o padre que escreve esse livro começa justificando o porquê que nós devemos conhecer a história de Isabel Cristina. Às vezes nós vamos olhar a história dela pelo ato em si da violência, e na verdade não. Se na casa do meu pai, como diz Jesus, há muitas moradas, então há lugares para todos os tipos de santos, em todos os tempos da história. Nós temos os santos que guerrearam na Idade Média, os santos que morreram martirizados no início do cristianismo, e nós temos os santos desses tempos. E uma frase que se repete no decorrer de todo o livro é: ela é santa de hoje para os dias de hoje. Isso me marcou muito, porque muitas vezes nós olhamos o passado e contemplamos um santo do passado. Mas a realidade dele é muito diferente da nossa. Então Isabel Cristina é santa destes tempos para estes tempos, é para nós. Ela diz respeito à nossa realidade, à nossa vida atual. Então, se na casa do meu pai há muitas moradas, há lugar para todos esses santos que, graças a Deus, nós sabemos que a nossa igreja faz todo esse processo de canonização, de beatificação, de estudo da vida. Então há lugar para todos eles, inclusive para nós e para você que está nos ouvindo também, né? E um outro versículo que o padre, ao escrever sobre a vida dela, cita aquele versículo, está em Mateus 5, versículos 15 e 16, quando Jesus fala assim: não se acende uma vela para se colocar embaixo da cama, mas para se colocar sobre o telhado, porque essa vela precisa iluminar, né? Ela precisa ser vista por todos, então ela tem que estar no lugar alto. E a vida do santo é assim. Nós não devemos olhar a morte de Isabel Cristina, mas nós devemos olhar como ela viveu, porque a forma como ela morreu diz respeito a como ela viveu, e isso é muito bonito. Então nós vamos contemplar um pouquinho dessa vida dela, dessa infância, conhecendo a história dela. A partir de como ela viveu, nós saberemos o porquê que ela morreu desta forma. Meu povo, então vamos seguindo, né? Estávamos aqui iniciando sobre a infância dela, os pais. Bom, ela nasceu em Barbacena, e Barbacena é uma cidade do interior de Minas Gerais. Para quem não conhece, já tem oportunidade, né, de conhecer. Nós já gravamos outros beatos de Minas, né, Marcos e Tati? Exatamente. Marcos, e a Chica, por exemplo, né? A Beata Francisca de Paula é uma delas. Isso mesmo. Então, nós temos alguns beatos, santos e veneráveis brasileiros, e hoje temos aqui mais uma de Minas Gerais. Quero passar umas férias lá em Minas.
Nossa, tem muitos lugares pra gente visitar, hein? E ela, de uma família simples, humilde, uma família. Não era uma família pobre, né? Como nós já vimos de outros santos, mas era uma família ali de classe média, que tinha suas dificuldades financeiras também, como todos nós. O pai dela era o. Meu Deus, alguém tem o nome do pai dela, gente? José Mendes? Acho que é José Mendes, né? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho, peraí. Tati, não consegui te ouvir, mas acho que é José Mendes. Tenho sim, o pai dela é o José Mendes Campos. José, isso. E a mãe é a dona Helena. Isso. Helena Mrad Campos. Difícil esse sobrenome, né? Não sei se eu pronunciei certo, Mrad. Eu acho que é tudo junto. Sim, Helena Mrad Campos, que é descendente de libanês. E ela, a Isabel Cristina, tinha um irmão, mais conhecido, chamado por ela como Beto, mas o nome dele era, não sei se era José Roberto, mas era Roberto, né? E ela o chamava carinhosamente de Beto. Era o único irmão que ela tinha. Até os 10 anos, ela era muito tímida, falava pouco, mas tinha ali suas amizades, sua convivência. Ela foi batizada logo após, né, o nascimento. Naquela época também o crisma dela foi antes da primeira comunhão, então ela ainda era bebezinha quando foi crismada. E depois ela recebeu o sacramento da Eucaristia. Então ela já teve essa iniciação cristã ali, muito inspirada por sua família. Seus pais eram vicentinos, e vicentinos muito conhecidos na cidade. Para quem conhece o movimento dos vicentinos, é muito respeitado na nossa igreja, e um movimento muito conhecido por acolher, por fazer um trabalho de apostolado mesmo, inspirado em São Vicente de Paulo, que nós também temos um episódio, certo, minha gente? Certo. Exatamente. E o pai dela não só era um membro dos vicentinos, como era o presidente na cidade de Barbacena dos vicentinos. Então, ele tinha um conhecimento não só visto, né, por muitas pessoas, mas era alguém de referência, porque era alguém de boa índole, um homem justo. Tudo era o requisito para que se fosse um presidente dos vicentinos, e o pai dela era esse homem, né, junto com a mãe. Exatamente. E eu acho até que essa experiência, né, de crescer vendo os pais ali, né, participando ativamente da igreja e dos vicentinos, foi moldando também, né, a vida dela, porque pelo que eu fui, né, lendo sobre a vida dela, ela era desde criança, assim, muito preocupada em ajudar, né, em fazer algo pelos outros, assim, dentro do que ela podia. Então, as obras de caridade, quando ela podia, ela estava sempre tanto acompanhando a família, como fazendo também algumas coisas. Ajudava, né, a vizinhos, por exemplo, em relação à escola. Então ela sempre teve esse olhar para o pobre também, desde muito cedo, né, muito novinha. Ela tinha alguns moradores próximo à casa dela que eram cadeirantes. Ela se dispunha a ir até a casa deles. Por vezes ela conseguia pegá-los no colo e se locomover de um lugar para outro conforme eles necessitavam. Ela tinha sobrinhos não, né? Primos pequenos com quem ela também tinha muito contato. Quando os pais estavam a serviço, né, no apostolado dos vicentinos, ela ia junto nos retiros, nos encontros aí de grandes proporções e de pequenas proporções, para cuidar das crianças, para ajudar ali nas atividades. E depois na juventude também começou a participar de algumas ações, de alguns eventos dos grupos de jovens da paróquia a qual ela participava. É uma alma disposta a servir, né? Uma alma disposta a ajudar, a se doar, né? Desde a infância. Tanto que ela tinha um enorme desejo de ser pediatra, justamente para poder cuidar das crianças, né? Não só ajudar na cura física, mas da alma, né? E desse coração bondoso e piedoso de quem faz o bem sem olhar quem, de quem ajuda, de quem estende a mão, né? E ao mesmo assim, foi esse sentimento que eu tive em relação a ela.
E ao mesmo tempo, Tati, uma vida assim, simples no sentido de ordinária e cotidiana. Uma vida como a nossa, né? Como cada um de nós aqui, mas é possível contemplar pela história dela essa vida virtuosa desde muito pela educação dos pais. Então a gente volta aqui mais uma vez, porque nós sempre falamos aqui na relação dos santos e a infância e a família também. Que é a importância dos pais ensinarem e educarem desde cedo os princípios, os valores da fé. Isso ela viveu de berço e ela foi passando isso. Uma juventude, uma infância, uma juventude, meus queridos, isso ficou muito claro para mim, muito semelhante à nossa. Em nada foi diferente, mas no sentido, onde está a grande diferença? Na busca das virtudes. Como ela vivia e como ela se portava em cada lugar. Há muitos depoimentos, testemunhos no livro de amigos, do próprio irmão. O irmão fala que ela sempre gostou de se vestir muito bem. Então ela não gostava de sair feia de casa, né, mal arrumada, mas ela se vestia com bons modos. Né? O livro usa esse termo, bons modos. Quando ela comprava uma roupa, ela não gostava que fosse um jeans muito apertadinho, muito agarradinho. Tem uma fala dela no livro que ela fala assim, não, eu não quero sair na rua toda agarradinha. Ela gostava de uma roupa um pouco mais larga para que não marcasse, não expusesse tanto o corpo dela. Há pessoas que às vezes iam chamá-la em casa, um amigo chega, uma amiga chega, vai chamá-la em casa, se ela estava de short, de bermuda, assim que alguém chamasse, prontamente ela colocava uma outra roupa que ela entendia que era um pouco mais modesta, um pouco mais digna de se receber alguém, para não receber com uma roupa um pouco mais curta. Então ela é santa desses tempos para esses tempos, para olharmos esse modelo e copiarmos também. Uma boa relação com o pai e com a mãe, sempre muito carinhosa, muito afetuosa. Eles tinham uma pessoa que ajudava em casa, não vou lembrar o nome dela, não sei se alguém anotou, mas ela tinha uma boa relação com essa pessoa, sempre muito carinhosa com essa pessoa que ajudava em casa, né, como se fosse uma empregada ali. E essas boa relação no sentido do amor, da caridade, é isso. Isso, e eu acho que o ponto realmente para destacar é esse que você falou, né, Cris? Que assim, é uma jovem, assim como nós, ou pelo menos assim como nós somos, né? Somos jovens há mais tempo. Jovens. Mas assim, uma jovem que o extraordinário da vida dela foi buscar viver uma vida de interior, uma vida de amor a Deus, uma vida de busca pela virtude, né? Então, uma jovem que aproveitou a sua juventude, tinha seu namorado, tinha suas amigas, saía gostava de festa. Nada assim, nada. Mas estava sempre recatada, né? Exato, tudo com a sua devida ordem, né, Tati? As coisas no seu devido lugar, com a sua modéstia, tudo que se pedia, né? Então isso é interessante. Essas festas eram ambientes familiares, né? Porque hoje em dia a gente pode falar festa, pode se entender qualquer coisa. Mas assim, esses ambientes mais familiares, mais amigáveis, onde era um ambiente agradável de se estar. E tem um fato interessante da vida dela, isso me lembrou, se eu não me engano, acho que Chiara Lucci, quando a gente gravou, também tinha uma fala parecida, que é uma jovem como ela. Um dos episódios, um dos trechos do livro fala que a Isabel Cristina não era tão inteligente, mas era muito esforçada. Isso sirva também para nós como modelo, né? Porque muitas vezes nós vamos ver as lutas do santo, as lutas do beato, mas tem coisas nessa vida que nós só vamos conquistar com muito esforço. E ela tinha o desejo dos estudos, como a Tati colocou, da universidade, mas isso chegaria a ela através de muito esforço, não era algo fácil. E ela se dedicava ali estudando e tentando melhorar naquilo que talvez para ela era uma dificuldade, a questão dos estudos. Há relatos em que ela entrava no quarto, colocava os ursinhos dela, as bonecas, os brinquedos, todos sentadinhos na cama, e ela iria dar aula para eles, para ir fixando o conteúdo, memorizando. Gente, quem nunca fez isso na vida? Exatamente, era isso que eu estava pensando.
Então, assim, é muito de nós para nós mesmo, né? E ela, então, colocava todos os brinquedinhos ali e ia dando aula para ele para ir fixando esse conteúdo. E outro fato interessante sobre a vida dela também, porque quando a gente fala de santo, parece que o santo nunca teve um pecado, nunca falhou na vida e é um ser humano perfeito. Eles buscam essa perfeição, mas Isabel Cristina também tinha seus momentos, às vezes, de uma teimosia, de uma raiva. Só que como ela fazia com esse sentimento, né, diante da presença dos pais, ela se recolhia no quarto dela e ficava ali até essa raiva passar. E ela poder seguir, depois ela abria a porta do quarto como se tudo estivesse bem normal. Ela não tinha a explosão, o descontar, o desobedecer. O refúgio dela, no momento de teimosia, era ir para o quarto dela, se resolver lá e depois sair de lá. Isso é interessante. Sim, e uma coisa que me chamou a atenção também ainda, né, na vida escolar ali, né, na infância, é que, como a Cris falou, né, os pais dela não eram podres de rico, mas também tinha uma vida boa, uma condição boa. O pai dela tinha um escritório, né, inclusive muitas vezes ela chegava da escola e ia ajudar o pai ali no escritório, então ela estudava num colégio particular, né. E eu vi aqui que esse colégio ele oferecia, né, muitas bolsas para as pessoas mais carentes, e naquela época as salas, né, conforme a série, eram separadas. Então as crianças que tinham bolsa ficavam numa sala e as que os pais pagavam ficavam em outra, né. E ela sempre pedia para o colégio para que ela ficasse na sala daquelas pessoas que tinham bolsa, né, que eram bolsistas, que eram mais carentes, porque ela queria estar próximo para poder ajudá-las, né? Então, isso desde muito nova sempre esteve presente, né? De poder servir, de poder buscar fazer o melhor e tentando vencer as dificuldades, né? Como a Cris trouxe, assim, a questão do estudo era um desafio e ela buscava dar o seu melhor e vencendo esses desafios, né? Não se limitava a falar, bom, é assim mesmo, vida que segue, uma hora melhora. Não, vamos fazer tudo que está ao nosso alcance, né? Nessa juventude dela, Marcos, você comentou do trabalho dela com o pai. De fato, o pai dela tinha um escritório, se eu não me engano, como um escritório de contabilidade, e ela chegou a trabalhar, foram 4 anos, onde ela ia para a escola pela manhã e à tarde ela ia ajudar o pai nesse escritório. Ela trabalhava como escriturária, ajudando ali nos negócios do pai. E também nós pontuamos aqui que na juventude ela chegou a ter um namorado. Esse namorado foi alguém com quem ela conviveu por algum tempo, até alguns anos, mas foi um namoro que depois eles terminaram de uma forma amigável, sem grandes constrangimentos, um pouco antes dela mudar da casa, que nós vamos falar sobre isso logo mais. Mas só para nós entendermos, mais uma vez, o exemplo de uma jovem que vive uma relação de namoro, mas que esse namoro ele acontece de uma maneira casta, de uma maneira respeitosa. Os relatos falam que ela sempre namorava nesses ambientes familiares. Então, ou era na casa dela, era um ambiente muito gostoso, muito familiar, mas esse namorado não era alguém também que participava das mesmas coisas da igreja que ela, não era alguém convertido à fé da forma como ela era. Em alguns momentos ela trocava cartas, bilhetes com ele e dava a entender que nesses bilhetes, nessas cartas, ela falava de Deus para ele, falava para que ele pudesse conhecer o amor de Deus, se abrir a este amor de Deus, mas ele nunca levou isso muito a sério, nunca se aprofundou muito e sempre tentava desconversar, de uma maneira também sem ofensa, mas não era algo que ele desejava para a vida dele. E aí só um detalhe, né? Nós estamos gravando um episódio onde muitas dessas pessoas que nós estamos falando estão vivas ainda, né? Então, exatamente. Essa pessoa com quem ela namorou, hoje ele é um homem casado, pai de família, né? Então é uma pessoa viva, próxima a nós. Então, isso é o fato de ser uma santa deste tempo para este tempo. É alguém, de fato, recente. Exato. E eu acho até que a gente não comentou no início, mas ela nasceu em 62, né?
Exatamente, Marcos, não falamos. Dia 29 de julho de 1962. Exatamente. E aí um ponto até que eu cheguei a essa conclusão, né? Lendo sobre esse episódio da vida dela, do namoro e tudo mais. Como você bem colocou, Cris, o namorado dela não era muito ligado às coisas da igreja, às coisas da fé, né? Ele não era alguém convertido. E eu acho que ela teve, né, aquele momento ali de refletir se, poxa, ela fez, né, a parte dela, ela tentou ali estimulá-lo a buscar, né, se aproximar de Deus, e ele não correspondeu a isso. Então eu acho que ela fez uma reflexão de entender que, olha, dado que, né, como eu posso dizer, mas assim, dado que ele não demonstrou ter essa abertura para a fé, se ela continuasse no namoro, vindo a chegar ao matrimônio, né, a casar, muito provavelmente o cenário seria o mesmo. E aí ela não queria, né, creio eu, aí é onde eu estou inferindo aqui, mas ela não queria casar com alguém que não comungasse da mesma fé que ela, né, para você ter uma família com todo esse enfim, rol de coisas da fé, de vivências da fé, né, como ela via na casa dela, assim, porque até, né, colocando para vocês que estão nos ouvindo, né, de repente você tá namorando, porque, vamos lá, né, gente, namoro foi feito para acabar, né, ou ele acaba em casamento, ou ele acaba porque não deu certo e vamos seguir, né, a vida aí. Então, se você tá namorando com alguém, se você é católico, busca viver bem a fé católica, segue os mandamentos da Santa Igreja, e de repente está namorando com alguém que não vive o mesmo que você, mas não tem nem essa abertura, porque pelo menos se você entende que há uma abertura, há um interesse ainda que mínimo, é algo que, né, a gente entende que pode caminhar bem. Mas a reflexão aqui talvez é essa, como na vida de Isabel, né? Será que vale insistir de repente num namoro com alguém que não comunga dos mesmos princípios? Aí fazer um exercício realmente de, assim, esta pessoa, seja homem ou mulher, né, dependendo de quem está nos ouvindo aqui, mas que você e já imagina assim, como seria, né, a família ali, com os filhos, esse cenário todo, e refletir, né, porque às vezes a pessoa imagina assim, olha, não tem problema porque um dia ela pode se converter. Claro que pode, né, Deus pode alcançar o coração dela a qualquer momento, né? Certamente Deus todo dia bate na porta de todo mundo, né? Cabe a gente abrir ou não, né? Então é só para extremar aqui essa reflexão, porque eu achei que no caso dela foi algo neste caminho, sabe? Ela entendeu que talvez não seria ali a pessoa com que ela gostaria de estar casada, e um dos pontos deve ter sido esse, né? Dele não comungar da mesma fé que ela. E na ocasião... Não, só ia dizer que na ocasião ele era uma boa pessoa para ela, né? Não era uma má pessoa. Mas entra no que o Marcos falou, às vezes não estava alinhado com os planos de Deus para a vida dela. E fica aí então a dica para que ela possa interceder por esses namoros, né? Também pelos namoros aí dos nossos ouvintes. Interessante você trazer isso hoje, Max, porque hoje mesmo eu estava conversando com um garoto de 12 anos, falando dessa questão de que não é idade para namorar, enfim. E aí a gente entrou na questão de religião e não sei como a gente chegou nessa questão de falar se ele namoraria com uma pessoa que não fosse da mesma religião que ele. E ele disse o que tem. Então, vai muito da educação mesmo e do que os pais têm ensinado aos seus filhos, né? Infelizmente a gente vive um mundo hoje que tudo tá tudo bem. Tudo tá tudo bem, tudo pode tudo. E a gente foi fazendo esse garoto entender que quais seriam os malefícios mesmo de você, de repente, vir a casar com uma pessoa que não tem a mesma religião com você. E ele querendo debater conosco, dizendo que não, que tinha que ter maturidade, com maturidade dá tudo certo. E aí foi onde, com muita calma e paciência, porque olha, com o adolescente tem que ter paciência, hein, gente? A gente falou assim, né? Você conheceu a garota, né? Ela não partilha da mesma religião que você. Para que seguir? Você não tá apaixonado, você não morre de amores, ela não é a mulher da sua vida, você conheceu. Então para que dar o primeiro passo? Começa daí. Mas beleza, vamos supor que você deu o primeiro passo e findou num casamento. Vai chegar o primeiro embate, o batismo.
Vai batizar, não vai batizar? Vai batizar na igreja católica, não vai batizar? Vai esperar a criança crescer para ver quando que é? Se de repente a pessoa for de uma religião, né, africana, vai fazer alguma coisa no terreiro. E aí, como é que fica? Começa daí. Ah, não, aí eu não vou querer. Aí a pessoa começa a entender os embates que terão mais para frente que poderiam ser evitados. Mas o que a sociedade e muitos pais também têm orientado seus filhos? Tá tudo bem. E tudo que você fale contra isso você é preconceituoso, você é intolerante. Não é uma questão de ser preconceituoso. Nós respeitamos. Mas é o que eu até falei para ele, é uma questão de você ter claro o que você quer. O que você quer para sua vida? O que você quer para você? Que tipo de família você quer? E aí até o Ailton dizia, então aí você vai acordar, você vai para missa, um exemplo, você vai para missa e ela vai para o culto. E a criança vai para onde? Exato, Tem nesses que ter um pequenos detalhes, né? alinhamento. Gente, aqui eu não Exato. estou falando e criticando nenhuma religião. Estou dizendo a questão do ponto assim, que Ser o que é coerente, né, com o que aceitável você para professa. você, o que é inaceitável. O que para você é it's ok, e o que para você, tipo, não, é inaceitável, isso não dá, eu não preciso começar com isso. Eu acho que ele entendeu um pouco, acho que ele ficou reflexivo, acho que ele vai levar essa reflexão aí, assim a gente espera. Mas é muito difícil, tem sido muito difícil, porque a sociedade quer dizer assim, tá tudo bem, gente, e é isso, e vamos seguir. E eu queria voltar só um pouquinho, quando a Cris falou um pouco lá da juventude, que ela era uma moça dócil, amável, carinhosa. Eu fiquei refletindo que tipo de jovens também nós temos criado, né? No sentido de jovens que vivem na igreja, fazem parte de pastorais, estão sempre nos encontros, grupo de jovens, mas o quanto eles são esses jovens dentro das suas casas, né? O quanto eles servem os seus pais, o quanto eles servem os seus avós, o quanto eles ajudam alguém na rua, o quanto eles, sabe, são piedosos, são caridosos e buscam a virtude em todos os âmbitos e áreas da vida e locais, né? Então isso me trouxe essa reflexão, porque não adianta a gente estar só lá na igreja, né? Veja, Isabel Cristina não era só a postura dela quando ela estava orando, que todos viam que era uma postura diferente, eu li sobre isso, né? Ela era uma jovem comum, ela era uma jovem comum e fazia coisas comuns, uma jovem normal. Mas a postura dela era diferente. E eu pensando, quando lia, falava, com certeza o olhar dela era diferente, com certeza o sorriso dela era diferente. Aquelas pessoas que chegam no ambiente, você sente a presença do Espírito Santo. Então é para você diretamente agora, né, jovem. Você tem sido essa luz, você tem sido esse resplandecer do Espírito Santo, você tem exalado esse Espírito, você tem refletido a imagem e semelhança do Senhor em todos os lugares? Quando você fala do sorriso, Tati, ela também era do tipo que escrevia vários bilhetinhos e entregava para vários amigos. Olhando os cadernos dela, nesse processo de beatificação, encontraram vários recadinhos dela para amigos, vários, tipo, sorria, Deus te ama. Seu sorriso vale muito, coisas assim que vão alegrando a vida das pessoas. Isso me lembrou muito a Tati também, porque a Tati é dessas de deixar os bilhetinhos pro filho, pro marido, ela vai deixando, viu, gente? E Isabel Cristina deixava, no momento que ela foi morar só com o irmão, nós vamos falar disso já, ela escrevia assim, ela saía para ir estudar e deixou um bilhetinho pro irmão, lanche pobre, desculpa, porque foi um lanche muito simples naquele dia, né? Alguém assim, né, da vida, alguém do nosso dia a dia, isso é muito bonito. E no que a Tati fala dessas virtudes que nós não devemos só fazer e nos expor quando estamos, na verdade, quando estamos expostos, não devemos apenas vivê-las nesse momento, me remete à frase, ao versículo inicial que nós começamos o podcast, que não se acende essa vela, esse candelabro para ficar embaixo da cama. Então você pega as boas virtudes dessa vida, você pega esta vida de Isabel Cristina e põe ela num lugar alto, por isso que os santos são elevados aos altares, para que se possa olhar para essa vida e contemplar as virtudes, contemplar o que Deus fez nesta mulher, não por méritos dela, mas pela graça divina, né, e pelo esforço dela também, mas pela graça divina, olharmos para ela que é essa luz que está sendo colocada no alto
e nós olharmos e verificarmos que é um caminho possível, principalmente a nossa juventude, pela história de vida com que Isabel Cristina se doou. Acho que agora a gente pode chegar na parte dela da mudança, né? Passamos um pouquinho ali por esse início de juventude, do namoro, das roupas. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Não, só queria finalizar dizendo que é possível, e quando a gente está gravando o podcast, acho que quem está ouvindo pensa, até dá um arzinho assim de que facilidade. Mas não, gente, é esforço. Esforço. É esforço É luta diário. todo dia, né? É luta. Como diz nossa amiga atrás Adriana, de é vixe. luta. Exatamente. E é legal também destacar, gente, que assim, a gente tem por objetivo, né? Um dos objetivos aqui do Santo do Fundão é apresentar os diversos santos e beatos, né, da nossa igreja, para você ver que, assim, cada um na sua vida, com a sua vocação, no seu modo de viver, né, a fé católica e o amor a Deus, foi alcançando a santidade. Então, talvez a gente falou aqui de alguns santos místicos, com experiências extraordinárias e tal, e você pode ter pensado, nossa, mas eu nunca serei como uma Teresa d'Ávila, né? Eu jamais serei como um São João da Cruz, ou eu não tenho como fazer isso ou aquilo. E assim, às vezes a gente se compara. Claro que o que a gente sempre incentiva é que você busque aprender com o santo, né? As maneiras e os caminhos dele para chegar até Deus e para amar a Deus como ele o fez. Mas no caso de Isabel Cristina, eu diria que é um santo que, poxa, dá para fazer essa identificação direta da vida dela, né? A gente falou aqui do quê? Que ela estudava, que ela se divertia com os amigos e amigas, que ela ia numas festas ali da cidade, da família, tinha seu namorado, buscava, né, fazer sempre a vontade de Deus. O que é chamado para nós hoje, né? Você que não tem uma vocação religiosa, por exemplo, tem uma vida como a dela. Então, acho que reforça essa ideia de que, primeiro que assim, o chamado de santidade é para todo mundo, né? Isso é inegável, não tem o que discutir. E segundo, que o santo é medido pelo amor a Deus. Então, ela, numa vida totalmente ordinária, amava a Deus tanto que hoje estamos aqui falando dela, né? Esse amor venceu a morte e hoje estamos aqui falando sobre Isabel Cristina, né? Então, vá se identificando, vá buscando aprender também quais foram esses caminhos que Isabel trilhou para chegar até hoje os altares, né? Mas principalmente para chegar até Deus. E eu acho que sim, Cris, podemos já começar falando um pouquinho aí da mudança dela, né? E até para fazer uma breve introdução, pelo que eu vi, ela tinha uma amiga, né? Uma amiga muito próxima, e as duas conversaram ali, elas queriam fazer medicina, né? E ela não tinha como fazer medicina naquela época em Barbacena. Então, a faculdade de medicina ali, pelo que eu entendi, mais próxima era em Juiz de Fora, né? E elas teriam que mudar de cidade e morar lá em Juiz de Fora. E aí elas combinaram de conversar cada uma com a sua família, né? Para que os pais, né, autorizassem elas a fazerem isso, né? Até porque eles iriam custear, enfim, provavelmente esse movimento delas. E os pais, né, dessa amiga não deixou que ela fosse, né? Então, os pais de Isabel Cristina deixaram, mas essa outra amiga não. E aí eu só não entendi bem se o irmão dela já morava em Juiz de Fora ou ele foi junto, né? Não sei se condição dos pais, né? Não sei se você tem esse detalhe, Cris. Se os pais falaram, tá bom, eu te deixo ir, mas se seu irmão for, como que foi essa parte? Então, e aí nós já estamos no ano de 1982, que foi o ano do martírio dela, e ela já estava com 20 anos. Então ela nasceu em 1962, tinha esse desejo de estudar medicina. Pelo que eu li e entendi, ela chegou a prestar alguma coisa de prova, acho que de prova para Barbacena, mas não deu certo, não foi aprovada, e ela entendeu que uma oportunidade de estudo seria em Juiz de Fora. Ela chegou a mudar para Juiz de Fora primeiro com uma prima e mais duas amigas, numa espécie de, como se fosse uma república. Isso, elas moravam no mesmo apartamento, então a prima, ela e mais duas amigas. Isso foi, se eu não estiver enganada, vamos tentar aqui situar, foi, por exemplo, no mês de abril,
de 1982. Foi com essas amigas. E aí, em agosto, o irmão passou como se fosse um concurso numa empresa grande para trabalhar, acho que era uma empresa de cimento Tupi. Então o irmão teve a oportunidade de mudar-se para Juiz de Fora. E os pais acharam que isso seria uma boa oportunidade ter os 2 filhos lá, porque aí Beto poderia ajudar a cuidar dela, ela também cuidaria de Beto e seria melhor para a família. Isso foi no mês de agosto. Então os pais compraram um pequeno apartamento para os 2 filhos ficarem em Juiz de Fora. Só para vocês entenderem, de Barbacena para Juiz de Fora, como eu sou mineira também, tá, gente? Conheço essas terras. Se eu não estiver muito enganada, deve ser umas 3 horas de viagem no máximo. Então não é uma grande distância. E nesse processo entre compra de um pequeno apartamento e mobiliar esse apartamento, os pais, o seu José e a dona Helena, ficavam indo praticamente todos os dias ali para esse apartamento para ajudar na mobília, foram comprando o que era possível, isso a partir do dia 15 de agosto de 1982, dias antes do martírio dela. Então isso para mim me chamou muita atenção, porque às vezes a gente acha que ela viveu um bom tempo longe dos pais, né? Mas se eu não errei as datas, é isso, viu, minha gente? Nós falamos que o nosso podcast, a gente lança a vida do santo, e aí você, envolvido pelo Espírito Santo, nesse amor de conhecer mais a vida do santo, você vai atrás das informações. A gente aqui só tá dando as pinceladas. Os pais, então, ajudaram nesse processo ali de compra do imóvel, e como era a rotina, então, desses 2 irmãos? Ela ficava o dia inteiro sozinha no apartamento, porque ela fazia o cursinho pré-vestibular à noite. E o irmão trabalhava o dia inteiro nessa empresa que ele recém foi contratado e só retornava ao apartamento à noite. E nesse processo, enquanto ela estava lá desde da época que ela estava com as amigas, ela começava a mandar carta para os pais, né, correspondência. E sempre pelas cartas dava para ver uma preocupação dela muito grande com o pai e com a mãe. Ela perguntava, pai, o senhor está cuidando bem da mãe? Pai, não está deixando a mãe muito sozinha não, né? Quando eu chegar aí a gente vai conversar. Então dava para se entender o amor dela nessas relações familiares. Mãe, prepara meu quarto que domingo eu tô chegando, domingo eu vou passar aí com vocês, faz aquela maionese gostosa. Gente, o prato preferido dela era maionese. Se ela não comesse a maionese da mãe, é como se não houvesse um domingo para ela, entendeu? Então, olha, assim, isso é até de emocionar, né? Porque a gente vai pensando na comida da nossa mãe, o que a gente gosta de comer, E ela fazia, ela ia colocando nessas cartas. No começo também ela chegou a trocar algumas cartas acho que com o namorado, mas aí depois, logo em seguida, eles terminaram. Em uma das cartas, ela escreve assim para os pais. Essa carta foi dias antes do martírio dela. Ela escreveu para os pais e essa carta pode ser lida e vista para os dias de hoje. Espero que nós continuemos a nos amar mais e mais, a cada dia que passa. Assim, construiremos o nosso pequenino mundo, cheio de amor e de amizade. Foi um dos trechos que ela encerrou a carta para os pais, dias antes do martírio. E então essa era a rotina da família. Acho que eu respondi a sua pergunta, né, Marcos? Sim, respondeu sim. Muito obrigado. Bom, aí nesse processo então de compra móveis, compra mobília, já podemos ir para a data aí do martírio, certo? Alguém quer completar? Exatamente. Então, os pais dela foram com ela comprar chegaram a comprar, se eu não me engano, 3 itens numa loja chamada Bastel. É Bastel. Vocês chegaram a ver, gente, o nome? Não vi não. Tá. Acho que o nome dessa loja é como se fosse uma loja de móveis, e nessa loja eles compraram um guarda-roupa, um ferro e mais um item para a mobília dessa casa dos filhos. Só que essa loja não tinha montador, ela terceirizava esse serviço de montar móveis, e o montador então
iria, né, o prestador de serviço iria lá no apartamento dela montar. Justo no final, nos dias ali em que se ocorreu o martírio de Isabel Cristina, os pais dela não conseguiram ir no apartamento dela. E anos depois, quando a mãe começa a contar um pouco sobre esse ocorrido, a mãe vai olhando para trás na história e vai dizendo, parece que tinha que acontecer mesmo dessa forma, porque nós estávamos com ela todos os dias anteriores, e justamente neste dia nós não estávamos, porque a mãe já estava com um irmão internado no hospital, então já estava numa situação ali um pouquinho difícil, e por outros motivos a mãe não foi estar com ela nesse dia para ajudá-la nas coisas da casa. Dentre os móveis que ela tinha na casa dela, no apartamento dela, né, dentre os móveis que Isabel Cristina já tinha no apartamento, um dos móveis era uma cadeirinha que ela levou, uma cadeirinha que ela ganhou aos 3 anos de idade, então a cadeirinha tinha um valor sentimental para ela. Compraram esses móveis que eu falei nessa loja Bastel, e no dia 30 de agosto, um dia antes do martírio dela, o interfone lá, alguém bateu na porta do apartamento dela, ela estava sozinha, lembrando que o irmão trabalhava durante o dia, o montador de móveis entrou, se eu não me engano o nome dele é Maurílio, ele entrou, e ela já se sentiu incomodada com ele desde o início. A forma com que ele a olhou, a forma com que ele a tratou foi algo que incomodou ela. Isso foi um dia antes do martírio. Mas ele montou o móvel e foi embora. À noite, quando ela foi para o cursinho, ela comentou com as amigas. Não gostei da forma que eu recebi essa pessoa, não gostei dele. Ela ficou extremamente incomodada com a postura dessa pessoa. No dia seguinte, 1 de setembro, foi o dia do martírio dela. Esse rapaz retorna ao apartamento. E ele bate novamente na porta, ele passou pela portaria, ele bate novamente na porta. E como ele estava provavelmente munido com a nota fiscal do produto, do armário, ele falou que precisava resolver alguma coisa ainda no guarda-roupa. E ela abriu a porta. E aí nós temos o relato no livro de como aconteceu, o que aconteceu, eu gostaria de ler. Quando o irmão chega em casa à noite, provavelmente esse montador de móveis chegou na casa dela por volta das 3 da tarde, hora da misericórdia. E ali ele entrou porque ela abriu a porta para ele aumentou o som para que nenhum vizinho pudesse ouvir o que estava acontecendo e os pedidos de socorro. E depois que ele efetuou o crime, ele tomou um banho no próprio chuveiro da casa, trocou de roupa e saiu pela porta da frente, trancando a porta e deixando o apartamento intacto, não arrombado, né? Saiu pela recepção e quando ele sai pela recepção do prédio, uma das senhorinhas ali, como se fosse a porteira, interroga ele. E ele, muito desconcertado, ele disse, não, eu fui no apartamento, aí falou o número do apartamento dela. Aí a senhorinha falou, mas ela não estava esperando ninguém hoje? O senhor já tinha vindo ontem? Aí ele trocou o número do apartamento. Então ele se contradiz o tempo todo e aquela senhora percebeu que alguma coisa não estava bem. Só que quando o irmão chega à noite, após o expediente de trabalho, vou relatar aqui o próprio relato dele que está no livro. Escutando aquele som alto, tive o pressentimento de assalto. A minha irmã, a essas horas, estava sempre no CAV, que era o curso que ela fazia, o cursinho pré-vestibular. Não me telefonara, nada de anormal. Aí, abri a porta. Estava fechada a chave, como de costume. A sala estava escura. Percebi que a janela estava aberta. Acendi a luz, chamei pela minha irmã. Cris não respondeu. A sala estava em ordem. Fui ao quarto da minha irmã e chamei de novo. Nada. Fui abrir a porta e esta tocou em algo.
não podia abrir direito. Nisso, me deparei com as pernas da Cris, estiradas atrás da porta. Pensei, a Cris desmaiou. Entrei com jeito. Aí ele vai falar que ele entrou com jeito e aí já não tem mais o relato dele, mas o relato do próprio padre que fez o livro, né, que escreveu o livro. Ele fala que o irmão entrou pela porta que estava entreaberta, se deparou com a cena mais cruel e dolorosa. Ela estava totalmente despida, nua, deitada de bruços sobre o carpete ensopado de sangue e todo ensanguentado. Jazia ali um corpo todo ferido da sua irmã. Ele ajoelhou-se ali, ao seu lado, cheio de dor, virou o corpo da irmã e tentou reavivá-la, fazendo massagem. Foi tudo em vão. Isabel Cristina já estava morta e, ao que parecia, pelo menos algumas horas. O sangue no carpete já estava ressecando. Isabel Cristina, a sua querida e carinhosa irmã, estava ali em seus braços. Ele olhou a marca do golpe na cabeça. A irmã havia sido golpeada na cabeça pela cadeirinha dela de 3 anos de idade. A cadeirinha que tinha um valor afetivo para ela. Foi com essa cadeira que ele a golpeou, o acusado, né? E ela estava com os braços amarrados, com uma corda de bacalhau e algumas cintas também. Cintas de cinto normal, né? De colocar na cintura. Ela estava toda amarrada com essa corda e com esses cintos. E o irmão calmo, ao mesmo tempo arrasado pela dor, ele virou o corpo de Isabel na posição que ele achara, e aí ele saiu para pedir socorro. E aí quando ele saiu, ele já saiu gritando, mataram minha irmã, mataram minha irmã. E ela havia morrido ali sozinha, despida, nua. A situação, ela tinha ela tinha a marca da cadeira na cabeça, 13 facadas no dorso, na parte das costas, e 2 facadas na região íntima, né? E as roupas íntimas dela jogadas ao lado. É um relato difícil de se fazer. Eu, quando li, fiquei pensando na cena por muito tempo, e a voz até embarga, assim, porque ao mesmo tempo que essa situação nos traz um impacto, mas a gente vê que ela lutou até o fim. O corpo dela tinha marcas de arranhões, de escoriações, de alguém que lutou por uma escolha para não perder a virgindade, não se entregar. Ela não se entregou. Ela escolheu por Deus até o último minuto. E no exame de corpo de delito, no exame no IML, diz que de fato ela morreu virgem. Então, esse homem, cheio de maldade por não ter conseguido o que queria, ele acertou com facadas o corpo dela. Tem até uma relação no livro, né? A cidade de Barbacena é conhecida como a cidade das rosas, e eles falam que Isabel Cristina, então, transformou a rosa da vida dela no martírio do lírio. O lírio branco é sinal de pureza, né? Então ela transformou a rosa na pureza do lírio, entregando-se totalmente a Deus, e ele sabia, pelos hábitos dela, né, e pela resistência dela, de que ela tinha um motivo maior a resistir, e ele agiu desta forma até o fim por ódio, por vingança à fé dela. Este homem, ele não se converteu, mesmo a família tendo misericórdia do que ele fez, o pai e a mãe. Esse pai e a mãe que nós falamos no início, quem eram e como educaram a Cris e o irmão Beto, este homem não se converteu. E detalhe, era um homem casado, era um homem com 2 filhos, e depois eu vou falar um pouco mais para frente do julgamento dele, mas diferente, por exemplo, acho que de outra santa, não sei se é a Albertina ou a Maria Goretti, em que o acusado se converte. No caso dele, não. Ele seguiu frio,
com todo o pensamento dele calculado, ele fez tudo planejado nesse retorno a este apartamento desde o início. Então, fica para nós essa luta dela em preservar aquilo que ela guardou a vida inteira. Ela morreu como viveu. Peço desculpas por fazer esse relato detalhado, mas eu precisava. Eu acho que o silêncio aqui, né, demonstrou um pouco realmente de como foi o relato, mas eu acho que foi necessário sim, até pra gente entender exatamente como foi, né? Pelo que eu li desse momento ali da vida dela também, de fato ele acabou despindo ela toda, né? E ela ficou somente com um anel em formato de tercinho, né? Que ela carregava. Bem lembrado, Marx, esse anel. Esse anel era símbolo dela de rezar o terço. Ela rezava com esse anel de tercinho o tempo todo. Exatamente. E eu lembrei desse anel porque a imagem que vai para a beatificação, né? Quando você tem uma beatificação, tem uma imagem oficial ali da beatificação, e a imagem dela traz todos esses elementos, assim, né? Então ela vestida de branco, demonstrando essa pureza, ela segura lírio, né? Para indicar a castidade dela, uma folha de palmeira, né? De palma, que é o indica exemplo o martírio, né? Isso. Exato. Aí o tercinho, o anel de tercinho tá lá no dedo dela. Ao redor dela, assim, na imagem, né, tem como se ela estivesse no jardim, e aí tem 15 rosas, né, que são as rosas que representam aí as facadas que ela recebeu, as 15 facadas, né, e as rosas também que representam Barbacena, que é a cidade das rosas, né, então acho que faz todo esse link, assim, e o que eu achei interessante é que é uma imagem que mostra ela, assim como o padre de Barbacena, padre recente ali, que foi quem acompanhou o processo de beatificação, né? Não sei se ele ainda é o pároco da cidade. Ele comenta que a ideia era pintar, né, Isabel Cristina na sua glória, né, mostrando um rosto feliz, sorridente, que era, acho que, uma marca registrada dela, né? Então, realmente é um episódio cruel, triste, e foi esse episódio que fez, né, o Papa Francisco em 2020 reconhecer o martírio e aprovar a sua causa de beatificação, porque o processo final indicou realmente isso, assim, ela lutou bravamente para não entregar a sua castidade, né, para não por esse valor, né, muito precioso, e ela, porque talvez hoje em dia no mundo, né, muitas vezes as pessoas podem pensar, não, é melhor, né, viver e aí depois a vida segue, enfim, sei lá, a pessoa, claro, vai passar por uma situação de trauma muito forte, mas em tese se presume que vai seguir a vida. E ela não, ela, como a Tati leu no início, né, uma frase dela mesma, né, é preciso resistir ao mal, custe o que custar. Acho que agora essa frase faz todo sentido, né, e no caso dela custou tudo, né. E olha só, as pessoas, né, nós temos a capacidade de escrevermos coisas, cartas e lembretes para as pessoas, e um dia a nossa história pode fazer parte disso. Como essa frase faz tanto sentido na vida dela. Na perícia, na autópsia do corpo dela, estava escrito assim, ó, que a parte, né, íntima dela foi cortada e não violada. Então, ela resistira, ela não se entregou até o último minuto. E nisso o corpo dela estava cheio de escoriações, pernas arranhadas de quem lutou mesmo. Por amor a Deus, ela escolheu a Deus. E a gente não sabe, mas assim, se ela tinha como inspiração outras santas. Quantas santas na história viveram situações semelhantes? E aí eu vou citar pelo menos aqui 4 nomes. A Albertina, que é uma outra santa, eu não sei se é Santa Beata brasileira, esqueci, mas do Rio Grande do Sul, Albertina, acho que é Beata Albertina. A Santa Inês, que é uma dos primeiros séculos da igreja, a Alexandrina também, e a Maria Goretti. Inclusive o Papa, no processo de beatificação de Isabel Cristina, diz que Isabel Cristina é a Maria Goretti brasileira. Então, exemplos e inspirações para que ela vivesse isso, os santos nos dão.
E a vida dela, essa fase da vida, né, de martírio, a escolha dela com certeza foi por Deus. E aí, detalhe, diante de toda essa cena, então, você imagina contar para os pais em outra cidade. Aí entra o valor das amizades, né? Porque os pais receberam os amigos em casa e foram os amigos que deram a notícia para eles, para tentar ali ampará-los, acalmá-los. Não chegaram a falar para eles o que tinha acontecido, falaram só que era um acidente, e quando eles se deslocaram para Juiz de Fora, é que eles entenderam de fato o que tinha acontecido com ela. Nisso já foi feito todo o processo de liberação do corpo, e esse corpo volta para Barbacena, é feito translado, né, para Barbacena, e o velório acontece em casa, como é um costume dos antigos e como acontece nessas cidades mais do interior. Todo o velório se deu em casa no dia 2 de setembro, com a missa de corpo presente às 3 horas da tarde na igreja da cidade de Barbacena, a igreja cheia, e a missa realizada, a missa de corpo presente, com todos os amigos, familiares, com todos aqueles, né, conheciam a família e que tinham esse carinho também por ela. A Albertina é beata mesmo, tá, gente? A Cris estava certa. Ainda sobre o relato, eu acho que eles se faz necessário mesmo fazer um relato, ainda que seja chocante, porque nós precisamos nos instalar na nossa realidade. E hoje a gente vive uma sociedade que existem pessoas cruéis mesmo, não só hoje, né? Existiram pessoas cruéis a vida inteira. Mas existe. Esse tipo de crime acontece, né? Então acho que choca, mas é bom sim. E aí você traz o relato chocante, mas você traz o quê? Que os pais foram misericordiosos com esse acusado, mas ele não quis a misericórdia. Não quis. Então é outra questão, outro ponto aqui para a gente analisar nessa história. Como você diz, em outros santos tiveram episódios que eles se arrependeram, se converteram, né? Mas esse não quis, né? Mas você não deixou de citar que os pais perdoaram. Então, gente, tem momentos que a gente acha que é impossível perdoar, né? E às vezes a gente não quer perdoar alguém que falou mal da gente, olha aí. Né? E aí que a gente foi com esse exemplo lindo dos pais da Cris. E uma coisa que eu fico pensando, sei lá, às vezes eu me pego nessas situações, né? Um perdão como esse, né? É difícil saber, né? Eu não gosto muito de trabalhar com sis, né? Se fosse eu, se acontecesse isso ou aquilo, porque é um cenário que a gente não consegue testar na vida real, né? Digamos assim. Mas eu fico, às vezes, pensando assim, o quão longe eu tô da santidade, porque eu não sei se eu perdoaria não, cara. Sério mesmo. Porque, é assim, claro, só vivendo pra saber, é onde eu falo que é difícil trabalhar com si, né? Mas eu até vi recentemente aí uma notícia, né, de que um rapaz foi assassinado porque foram roubar o celular dele e o cara chegou atirando já e tal, matou ele, né? E assim, a minha reflexão foi muito rápida, assim, foi questão de 2 segundos. O primeiro segundo, eu pensei em todas as formas que esses bandidos poderiam sofrer. Não vou externalizá-las aqui, mas eu pensei em várias. E na sequência eu pensei assim, caramba, os santos da nossa igreja provavelmente rezariam pela conversão dele. E eu tô pensando em todas as formas que ele poderia sofrer, né? Mas essa é a luta, né, gente? Essa é a luta. Os pais dela realmente foram misericordiosos, né, e perdoaram ele. Eu acho que o pai, Marcos, o pai e a mãe, quando agem dessa forma com aquele que tirou a vida da filha, só mostra que de fato eles educaram a filha da maneira correta mesmo. Isso. Porque a menina que lutou até o fim, até diz aqui eu achei tão bonito uma frase aqui do livro que diz assim, ela morreu de amor por Deus. Agora, Deus que morre de amores por ela, atendendo aos pedidos e às intercessões que fazem em favor dela. Então, eu achei isso muito bonito. Ela morreu dando a vida por Deus, ela morreu de amor por Deus. E agora é Deus que morre de amores por ela, atendendo os nossos pedidos aqui na Terra. Olha que bonito.
Olha só, Eita, e segura você, que a minha lista tá chegando, Isabel Cristina. Minha lista tá chegando. que tá ouvindo esse episódio ainda não fez o pedido pra ela por quê, né? Por quê, amado? Aí, eu quero continuar essa história, porque aí nós falamos de como se deu o martírio e como foi, e aí eu só quero dar uma pincelada, porque o livro, ele vai relatar de uma maneira bem detalhada todo o processo que é necessário para se canonizar alguém. Então, é preciso, e aí devemos assim dar o mérito a todos aqueles que testemunharam, reuniram documentos. O processo de Isabel Cristina até o fim, para a beatificação, tinham mais de 2.000 páginas, gente. 2.000 páginas de testemunhas, depoimentos. Você tem que traduzir tudo para o italiano, porque o processo vai para a Itália. Você tem que ter pessoas experientes que conheçam o caminho, porque você tem que pegar essa luz e não é para deixar embaixo da cama, você precisa fazer com que ela seja conhecida. E fazer com que seja conhecida dá todo esse trabalhão aqui. Nós somos só uma pontinha do iceberg quando a gente divulga a vida do santo, mas todo o trabalho que foi feito anterior para que esse santo pudesse ser conhecido até nós, é muita gente trabalhando. Então, só para a gente entender, todo o processo de julgamento desse acusado foi um processo rápido. Ele foi condenado, foi preso, ficou preso por um tempo, depois fugiu e chegou a morrer aos 43 anos de idade dele por causas naturais. Não tem muitos detalhes, mas é alguém que hoje já não está mais entre nós. É alguém que teve a oportunidade da conversão e a princípio não fez isso em vida. Então o processo judicial em que correu a condenação dele foi muito rápida. O padre que escreveu o livro até diz assim: então, para quem tem processos judiciais parados, recorram a Isabel Cristina, porque ela é rápida nesses processos. Ela tem se mostrado resolutiva nas causas rápidas, urgentes, aquelas coisas corriqueiras do dia a dia que você precisa de uma ação rápida. Agora, já o processo canônico, ele é um processo mais demorado, e aí acontecerão algumas coisas bem delicadas, coisas que a gente no dia a dia não percebe, mas quando a gente pega um livro sobre a história do santo e como se deu passo a passo o processo de canonização, de beatificação, nós vamos percebendo. No intermeio, no meio de tudo isso, houveram muitos boatos, gente. Vocês acreditam nisso? Calúnias. Olha como o inimigo é sujo e como ele quer manchar a pureza das pessoas. Houveram boatos, histórias em telejornais, em revistas, jornais, dentro do próprio fórum, pessoas que falavam que Isabel Cristina foi expulsa de casa porque já estava grávida, pessoas que falaram que o rapaz que morava com ela não era irmão dela, nada, então que ela não tinha toda essa pureza que estavam se falando que tinha. Situações para acabar com a moral dela, com as virtudes dela. Gente, assim, coisas impressionantes para desgraçar a vida de alguém. Só que Deus é maior do que tudo isso. Então a verdade vai aparecendo. E dentre essas verdades, duas atitudes que eu achei bem bonita, quando a imagem de Isabel Cristina estava começando a ser muito sujada pela boca das pessoas e pela mídia, o grupo dos vicentinos de toda a cidade de Barbacena faz uma carta com abaixo-assinado falando da pureza e da integridade dela, considerando ali que seriam mais de 600 pessoas, se eu não me engano, como se fossem 600 pessoas assinando esse documento falando da integridade dela. O grupo de jovens da qual ela participava e as amigas dela desde a infância fazem uma outra carta dizendo que repugnavam toda essa manifestação contra a índole e as virtudes dela. Então, olha o poder também dos bons exemplos e das boas amizades, é uma coisa que a gente sempre fala aqui também, e essas pessoas se pronunciaram a favor dela para que as mentiras caíssem por terra. Tô falando demais. Essa parte realmente das mentiras, né, que inventaram sobre ela me chamaram a atenção, porque realmente o inimigo ele não brinca em serviço não, né? Brinca não.
acho que ele já estava ali incomodado, né, com a vida dela, enquanto jovem, né, que tinha uma vida voltada para Deus, e acho que quando ocorre o martírio, talvez ele tenha pensado que, não sei, né, talvez ele tenha pensado que ele triunfou, quando na verdade, naquele momento Deus estava usando, né, de Isabel Cristina para inspirar muitos jovens e etc, né, e aí eu até cheguei a ler de que ela sofreu 2 martírios, né, o martírio físico e o martírio da reputação, né, o martírio moral, porque realmente inventaram muita coisa a respeito dela, e certamente isso deve ter atrasado um pouquinho o processo, né, porque a igreja é bastante cuidadosa, então tem que averiguar todos os pontos, e aí como a Cris trouxe, os amigos, né, os vicentinos, que era o grupo que ela fazia parte, saiu em defesa da reputação dela para colaborar com esse processo, porque era injusto, né? A mentira, ela não vence, né, gente? Uma hora a verdade vem à tona, e a verdade era que ela, de fato, era heróica, né, nas suas virtudes, no modo de viver as suas virtudes, né? Tanto que o processo dela foi aberto em 2001, pelo que eu vi, né? Isso. E aí ele foi, né, ela teve as suas virtudes heróicas reconhecidas, e só em 2020 foi quando o Papa Francisco reconheceu ali de fato o martírio e autorizou a sua beatificação, que ocorreu em 2022, né? Ainda demorou um tempinho para cerimônia de beatificação, né? Exatamente, Marcos. Não aconteceu na data prevista no ato, né, da por publicação conta da pandemia, né? do Papa Francisco por conta da pandemia. Nós estávamos ali no auge da pandemia e a missa de beatificação iria reunir muitas pessoas, né? Por isso foi adiado. E aí só uma informação interessante também, que desde a morte dela, então, as missas foram celebradas mensalmente na paróquia da qual ela fazia parte lá em Barbacena e também em Juiz de Fora, porque apesar dela viver uma vida toda em Barbacena, o martírio se deu em Juiz de Fora. Então as duas paróquias realizavam as missas, e as missas sempre lotadas. Depois todo o processo dela passou para Barbacena mesmo. Hoje nós temos um museu com a história dela em Barbacena, com coisas muito bem guardadas, documentadas. A mãe dela cedeu muita coisa para este museu da história dela. Hoje acho que a mãe dela não está mais aqui nessa terra, mas a mãe dela foi uma grande colaboradora de todo o material. E as missas sempre muito cheias. Só uma feliz providência, uma feliz coincidência, ela morreu no dia 1 de setembro de 1982. A missa de um mês da sua data do martírio foi dia de Santa Teresinha, 1 de outubro. E a missa do segundo mês do seu martírio foi festa de Todos os Santos. Então, foi uma grande festa, né, celebrar a missa do martírio dela nessas datas tão importantes. Quando o Papa, então, autorizou a beatificação dela, a missa se deu em Barbacena. Gente, eu me recordo do meu tio mandando no grupo do WhatsApp, ao vivo, para a gente acompanhar a Beata de Barbacena, que estava sendo a jovenzinha que estava sendo beatificada. Eu lembro disso no auge da pandemia, a gente recebendo esse link para acompanhar a missa de beatificação dessa jovem. E aí nós temos um hino também, o livro descreve um hino que foi feito em homenagem a Isabel Cristina, pedindo a intercessão dela. É um hino muito bonito. Depois, se der, o nosso editor vai colocar no final do episódio. Então eu lembro dessa missa de beatificação no ano de 2022, olha só. E pelo menos aí a estimativa que eu encontrei é de 10 mil pessoas aproximadamente participando dessa missa de beatificação, né? Então, presencial. Presencialmente, exatamente. Estou falando das 10 mil que estavam lá em Barbacena, né? Além daquelas que acompanharam remotamente, né? Online, enfim. Tudo meio. Tipo, Cris, né? Inclusive, curiosidade, né, gente? Acho que a gente não falou no começo, mas vamos falar aqui, né? Que a Beata Isabel Cristina, ela preferia ser chamada, e era assim que a família chamava, né? De Ela preferia de Cristina
que obviamente, né, o apelido virou Cris. Então, Cris E por Mineira isso que a aqui Cris também. é assim, gente, né? Eu quero dizer que eu já tenho minha próxima beata para ir vestida na festa de Todos os Santos, viu? Porque aqui a gente faz festa de Todos os Santos e cada ano a gente escolhe um santo para ir. Eu vou de Beata Isabel Cristina, já está Olha aí, decidido. tá vendo? Deus me ajude a me preparar até lá. Eu tenho duas curiosidades também, rapidinho aqui. Cadê? O padre que fez todo esse livro e foi atrás de várias informações, em um desses momentos ele conseguiu se encontrar com uma outra mulher, que olha, gente, um dia nós vamos ouvir falar dessa mulher, Lola. Essa Lola é uma mineira que é uma pessoa que estava acamada, viveu, acho que se eu não me engano, 50 anos na cama, comungando só de Eucaristia. A única coisa que ela comia na vida era o corpo de Cristo. Vocês acreditam nisso? Ela era uma mística, uma pessoa muito de Deus, de Juiz de Fora, mineirinha. Em breve, quem sabe um dia a gente grava um episódio sobre ela. O padre conseguiu ir na casa dessa mulher, Lola, celebrar a missa. Hoje eu tenho tias, minhas familiares, que vão na missa pedindo a beatificação dela. Também tem toda uma associação para beatificar Lola lá em Minas Gerais. Essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade é: toda a equipe que auxiliou nesse processo de beatificação de Isabel Cristina fez contato com a equipe, com a religiosa que auxiliou no processo de canonização de Frei Galvão. Então, o que isso significa? Significa que eles foram atrás de pegar a experiência com quem sabe, né? Se Frei Galvão foi canonizado e elas já fizeram todo esse caminho de o que nós temos que reunir de documentos, o que tem que mandar para a Itália e tal. Então, a equipe que ajudou no processo de canonização de Frei Galvão deu algumas orientações e direções aqui para o processo de beatificação de Isabel Cristina. E hoje estão todos eles lá no céu curtindo a glória de Deus. Amém. Que assim seja. Você foi falando e eu fui terminando meu bilhetinho aqui para Isabel Cristina. Eu queria então encerrar com uma frase aqui de Isabel Cristina, uma frase que ela também escreveu em uma das cartas para a amiga. Ela coloca assim: sem a fé não há realizações úteis e sem sacrifício ninguém se torna herói. Então, essa frase mostra o quanto ela foi a heroína da virgindade, o quanto ela hoje carrega essa coroa do martírio no céu, com outras como ela, e com certeza ela está na intercessão, né, junto de Deus, para que nós possamos fazer com que ela seja conhecida. O padre que escreveu o livro, o padre Geraldo, ele pede para que nós sejamos carteiros. O desejo é que nós possamos levar a mensagem dela aos outros. E a nossa forma de ser carteiro aqui no Só Pela Misericórdia é divulgando o nosso podcast, pedindo a sua ajuda para que você compartilhe, faça com seus amigos, conheçam a história e que se inspire nesta jovem, Isabel Cristina, não pela forma com que ela morreu, mas como ela viveu, né? Porque ela morreu como se viveu. E esse padre também, que escreveu o livro, no final do livro ele fala assim: muitas pessoas me perguntam, você fala o nome, né? A Beata Isabel Cristina, o pessoal já fala, mas ela é boa para quê? Né? Qual é a causa? Ela é boa para quê? Ele até brincou que assim, muitas vezes a gente trata os santos como se fosse remédio, né? Paracetamol é bom para dor X, dipirona é bom para isso, para aquilo. Mas santo não pode ser assim, nós não podemos categorizar os santos dizendo quem é bom nisso, quem é bom naquilo. O santo está no céu para interceder por todas as causas. Já temos relatos inclusive no livro, há alguns relatos de depoimentos, testemunhos fantásticos pela rapidez e agilidade com que Beata Isabel Cristina resolve as causas corriqueiras e também causas de gestação, de morte. Um dos
Um dos testemunhos que me marcou é de um bebê que estava prestes a ser retirado do ventre materno, porque já estava sendo considerado morto. A mãe clamou a intercessão de Isabel Cristina e este bebê voltou a viver. Então temos mais uma amiga no céu, minha gente. É isso. É isso aí, gente. E você aí tá fazendo o quê que já não colocou aí a sua listinha, né? Como a Tati já preparou a dela aqui, por que você já não tá com a listinha pronta aí pra fazer os pedidos pra Isabel Cristina? Já que ela é ágil, eu já tô na minha agilidade aqui. Não vou dormir sem bater um papo com ela hoje. Isabel Cristina, me aguarde. É isso aí. Essa é a nossa meta aqui, gente. Fazer com que a vida dos santos, dos beatos, sejam conhecidos para vocês. Já pensou, gente? Foi o meu milagre? Já pensou? Já pensou? Olha só. Meu Deus do céu. Nossa. Você indo pode ser o meu, pode ser o seu, pode ser de qualquer um que tá ouvindo. Você indo pra Roma, lá na Praça de São Pedro, no Vaticano, na canonização dela? Já pensou? Para relatar o seu testemunho, né? Exatamente. Muito bom. Santa brasileira, gente. Vamos valorizar a história dos nossos santos aqui, conhecer a história deles. Exatamente. E visitá-los, que tá mais fácil visitar esses daqui do que outros de fora. Pois é, minha gente, Santa, né? Já estamos canonizando, né? Santa brasileira. Hoje beata, mas certamente em breve será mais uma santa brasileira. E como a Cris falou, né? Vamos aproveitar, vamos valorizar, né? Os nossos santos, nossos amigos do céu aí também. Até aproveitar, porque certamente, enquanto beata, né? O culto dela ainda é um pouco mais regionalizado. Então, talvez o mundo todo ainda não tá pedindo pra ela. Então, a fila dela tá menor, amigão. Então, mais um indício aí pra você colocar Isabel Cristina aí no seu hall de amigos do céu, pedir a intercessão dela, né, pra que ela ore por você. Raíssa, nossa amiga, espero que tenha gostado dessa conversa, desse bate-papo. Assim como o padre falou, né, essa é a nossa cartinha, tentando apresentar a Isabel Cristina pra vocês. Obrigado pelos materiais que você nos enviou. E a gente vai, sim, encerrando aqui esse bate-papo, mas espero que tenhamos deixado vocês aí com um gostinho de quero mais. Alguém talvez que está ali perto de Barbacena, pensando, poxa, deixa eu dar um pulinho lá nesse memorial, né, conhecer um pouco mais da vida de Isabel Cristina, que certamente vai valer a pena. Amém? Amém. Amém. Muito obrigado. Deus Pai, louvor perfeito e verdadeiro. Faz agora, casta virgem, finalmente alegrar-te com as bodas do Cordeiro. No jardim do céu hoje floresce, desta terra a mais bela flor. Isabel de Cristo, ouve nossa prece. Vem a igreja, enche-nos de amor. Rubra rosa agora ganhas uma palma. Tens de Cristo nobre honra e mesma sorte. Testemunhas não por falas o mistério. Bradas antes abraçando a própria morte. No jardim do céu hoje floresce, nesta terra a mais bela flor. Isabel de Cristo, ouve nossa prece. Vê a igreja, enche-nos de amor. Jovem santa, holocausto de ternura, na família que te forma e ensina. Vês o pobre teu irmão e dele cuidas. Resplandece a caridade vicentina. No jardim do céu hoje floresce, desta terra a mais bela flor. Isabel de Cristo, ouve nossa prece. Vê a igreja, enche-nos de amor. Abençoa nosso povo machucado.
Mostra aos jovens o valor da santidade, que contigo construamos todos juntos novo mundo de amor, paz e amizade. No jardim do céu hoje floresce, nesta terra a mais bela flor. Isabel de Cristo, ouve nossa prece, vê a igreja, enche-nos de amor. E pra gente encerrar, a vida de santidade é só Pela misericórdia.